Amém. Estamos aqui verdadeiramente para exaltarmos aquele que criou, cria e sustenta todas as coisas pelo seu poder, seu grande amor. É o nosso Deus, né? Irmãos queridos, quero hoje compartilhar com vocês algo que nós precisamos sempre estar lembrando. Queremos que, acho que todos que aqui estão tiveram uma experiência transformadora com Jesus, amém? Isso, muito bem. Jesus disse que se alguém o amasse e guardasse sua palavra, ele iria se manifestar. Ele diz em João 14, 23, ele fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Amém? Palavra poderosa, né? Jesus está dizendo: se alguém me ama, vai obedecer a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e não apenas visitaremos essa pessoa, nós faremos nela morada. Isso é confirmado por João, primeira epístola de João, capítulo 2. João, falando à igreja do seu tempo, ele lembra de algo muito importante que alguns de nós esquecemos. Vocês esquecem, às vezes, até eu mesmo esqueço, mas hoje a palavra de Deus nos lembra algo muito importante. Se você recebeu Jesus e o ama, e você obedece a palavra dele, ele mora em você, logo você está sozinho? Não, você está com Deus em você, o Emanuel, o Deus conosco. E na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, João fala: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. João está dizendo, se você recebeu Jesus, ele habita em você, então você recebeu a unção da parte daquele que é santo, ou seja, o Espírito Santo, ele nos concede uma unção, certo? A própria habitação do Espírito em você é uma unção, é um presente que Deus te dá. Nessa primeira epístola ainda, de João 2, versículo de número 27, ele reafirma essa mesma verdade, ele diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não preciso que ninguém os ensine. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Hoje eu quero falar isso para você. Como fazer uso com sabedoria da unção que Deus te deu. Como viver uma vida vitoriosa fazendo uso desses recursos espirituais que Deus te deu. Vamos falar sobre isso agora. Para isso, eu peço que você ore nesse momento. Se você deseja receber essa palavra poderosa de Deus, né, para que ela atue na sua vida, na sua mente, no seu coração, possa te transformar ainda mais, eu convido você agora para abrir seu coração. Vamos pedir a Deus para falar conosco nesse momento, por meio da sua palavra. Pai querido, obrigado por essa palavra lida agora. Nós estamos diante da tua palavra poderosa, Senhor, transformadora. Agora, ó Deus, nós pedimos que o teu mesmo Espírito, esse, ó Deus, que habita em nós, que nos ungiu com a sua própria presença, venha, ó Deus, iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, compreender, reter e praticar aquilo que nos será entregue nessa hora. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor, pelo teu poder, venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, inclinar o nosso coração, preparar o nosso coração para receber aquilo que tu queres nos entregar nesta noite. Abra os nossos olhos para podermos ver aquilo que até agora não temos visto, Deus. Fala conosco, nós te pedimos agora, nós estamos com nossos corações abertos para recebermos aquilo que tu tens para nos dar agora. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra que eu acabei de ler com vocês,
né, fala de uma unção que é a própria presença de Deus na nossa vida. Quando uma pessoa se converte, passa pelo milagre da regeneração, passa por esse efeito, esse fenômeno sobrenatural da regeneração, sua vida muda completamente. Sim ou não? Tem que mudar, certo? Muda. Por que muda? Porque Deus sabe que daquele momento em diante, nós passamos a fazer parte de um exército espiritual que vai combater com os reinos das trevas. Então Deus jamais permitiria que um filho dele, ao ser transformado pelo seu poder, ficasse vulnerável ao poder do império das trevas que opera nesse mundo. Está dando para entender? Quando você recebe Jesus, se converte, Deus imediatamente disponibiliza os recursos espirituais para que possamos estar prontos, não só para nos defender do mal, mas também para trabalhar pelo bem contra o mal. E esse recurso é a própria habitação de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo habitando, e João diz, vocês têm a unção do Santo. Só que muitos acabam desprezando esta unção. Muitos passam a ignorar essa presença poderosa de Deus na sua própria vida. E hoje eu quero lembrá-los de uma pessoa que cometeu esse erro, cometeu alguns erros que nós não podemos cometer. A Bíblia fala de 3 pessoas que tiveram o seu nascimento anunciado pelo anjo. Eu contei, eu procurei, lembrei só de 3. 3 personagens, 3 pessoas, somente essas 3, tiveram o seu nascimento anunciado por um anjo. Alguém lembra aí? Hã? Maria foi visitada, anunciou o nascimento de Jesus, né? O mensageiro veio. Quem mais? João o Batista teve o seu nascimento anunciado pelo mesmo anjo. E teve mais um. Opa! Foi Sansão, irmãos. Sansão, lá no livro de Juízes, convido vocês de novo para, vamos às escrituras agora. Juízes, capítulo 13. Então, quando uma pessoa tem o seu nascimento anunciado por um anjo, irmãos, é porque essa pessoa tem uma missão especial. Não que eu não tenha, você não tenha, todos nós temos, mas essas tiveram um objetivo único. Um objetivo, um propósito claro, definido por Deus para desempenhar aqui nessa terra. E no livro de Juízes 13, nós temos o anúncio do nascimento de um homem que teve por um momento da sua vida, né, o privilégio de realizar coisas extraordinárias. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 13, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, 4 décadas de opressão. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos mais, engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, olha só. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vou parar um pouquinho por aqui agora. Eu comecei falando de morada de Deus no homem, falei da unção que é o Espírito Santo habitando em nós, hoje, coisa que não era comum no Antigo Testamento, mas agora é um privilégio para todos que se convertem. E aqui,
o povo de Deus vivia um momento de grande opressão pelos seus inimigos. A palavra de Deus é clara. Todas as vezes que o povo de Deus fazia coisas, né, que entristecia a Deus, eles desobedeciam a Deus, Deus então os disciplinava, submetendo-os ao quê? Aos maus tratos, subjugando-os aos seus inimigos. E às vezes, tem na Bíblia relatos assim, o povo voltou a desagradar a Deus, Deus entregou aos seus inimigos, mas o povo clamou a Deus e Deus os ouviu e veio libertá-los. Só que nesse texto não tem isso. O povo desagrada a Deus, é oprimido 40 anos, não é registrado nenhum clamor por libertação, mas Deus, por sua própria iniciativa, uma iniciativa unilateral, vem do céu para a terra. Deus anuncia o nascimento de Sansão. Aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Sansão, ele é anunciado. O anjo aparece para a mãe dele. Ela conta para Manoá, o seu marido, ele fica meio confuso. E ele ora, ó Senhor, se isso é do Senhor mesmo, faz esse homem voltar, para que eu possa entender como vai ser a vida desse menino. Ele ora, ele pede, e o anjo volta a aparecer para sua esposa. Versículo 6 diz, então a mulher foi contar a seu marido, Manoá orou, versículo 8. 9, Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Olha só, irmãos, Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Mas seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? Ou seja, como será o estilo de vida desse menino? Como ele deve proceder? Como devemos criá-lo? Manoá está preocupado com isso. Sansão vem, nasce, cresce, se torna um homem. E aí ele, sendo nazireu, né, ele é lembrado pelos seus pais, ele é ensinado pelos seus pais, que ele era uma pessoa diferente. E quando os pais perguntaram ao anjo, né, como deveriam cuidar dele, o anjo de novo voltou dizendo, sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei, versículo 13, ela não poderá comer nenhum produto da videira. Está falando para a mãe. A mãe estava gerando um menino que ia ser o libertador de Israel. E o anjo fala assim, ó, ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada ou forte, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. E sobre o menino, diz o anjo, não passará navalha na cabeça dele, ele também não poderia beber nenhuma bebida forte, nem tocar nada impuro. Até aí tudo bem, Sansão vai crescer, está um homem, só que aí vai acontecer umas coisas, irmãos, que vão impactar o povo, os seus inimigos, mas que no desenrolar da vida de Sansão, nós vamos perceber o quanto ele vai desprezar o seu nazireado, a sua unção. Sansão se torna um homem forte, mas ele vai cometer erros que nós, e também recebemos da parte de Deus uma unção, que é o seu Espírito, para grandes realizações também nessa terra. E temos cometido erros, à semelhança de Sansão. Eu quero destacar alguns apenas. Sansão se torna um homem muito forte, ele começa a fazer coisas extraordinárias, e a primeira coisa que ele vai, os primeiros erros que ele vai cometer, irmãos, ele vai confundir
unção com permissão. Ele percebe que ele tem uma força extraordinária. É algo, não é físico apenas. É algo espiritual. É algo sobrenatural. Mas Sansão, ele despreza. Ele trata com pouco caso esta unção. Por quê, irmãos? Vamos ver aqui algumas falhas que esse homem cometeu e que nós que também temos uma unção da parte do santo, e nós não poderemos também, não podemos negligenciar. Nós temos lá no capítulo 14, versículo 6, Sansão estava indo, ele viu uma mulher muito bonita em Tímina, e ele foi lá, pediu os pais dele, naquela época, cultura os pais, né, e lá pedia a família da mulher, a noiva, para casar o seu filho. Ele falou, não, eu quero aquela mulher. E o pai dele disse, poxa, mas não tem aqui, entre seus parentes, entre seu povo, uma mulher que te agrade, tem que ser uma dentre os filisteus. Ele, não, é aquela que eu quero, pai, é aquela que eu quero. É aquela que me agradou. Aí Manoá vai lá. Enquanto isso, ele está indo para esse lugar, para essa cidade, ele é, no caminho, aparece um leão. Sansão foi para Tímina, versículo 5, com seu pai e a sua mãe, quando se aproximavam das vinhas de Tímina. De repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Ele foi tratar do casamento, tal, ele já tinha matado o leão. E agora, versículo 9, versículo 8, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Curioso, né? Pô, como é que essas abelhas foram achar graça num leão morto, né? Já parou? Será que era o cheiro do leão? Cheiro adocicado, sei lá, não sei o que é. Sei que quando ele volta, o leão está cheio de abelhas, mas olha que curiosidade. Ele vê o leão, um enxame de abelhas e mel. Ele tirou mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver de um leão. Ponto. Qual foi o erro que ele cometeu, irmãos? O nazireu não pode tocar em coisa impura, imunda, e ali era um cadáver de um animal. Ele vai lá então ver o mel, bem, tem mel, eu não vou lá e vou pegar. Poxa, você teria coragem de pegar mel de cima de um cadáver de um leão? Aquele cheirinho do mel, escorrendo, puxa vida, hein? Tem gente aqui que não come, se alguém falar uma coisinha, fica com nojinho. Para aí, eu estou almoçando, eu estou comendo, não faz essas coisas não é? Tem gente que é assim, fica perto de mim, às vezes fala, para de falar isso, tá vendo que eu estou almoçando? Tá vendo que eu estou comendo? Fala uma coisinha assim, né? Não muito agradável. Ele vai lá e pega o mel e come, e não só isso, ele vai e leva o quê? Para os seus pais. Ele pega algo contaminado e leva para a sua família. Sansão era um homem separado de Deus, para realizar obras de Deus. Mas agora, por ele ser forte e matar o leão, ele acha que tem o quê? A permissão para fazer outras coisas. Muitos que hoje vêm sofrendo, né, os ataques do inimigo, têm sido derrotados, é porque ignoram isso. Você tem a unção do santo. Não se contamine com o mel que o diabo tem colocado nos cadáveres
no meio da sua jornada. Nós temos visto, irmãos, muito crente comendo mel que o diabo colocou sobre alguns cadáveres, que parece ser símbolo de uma grande vitória. Talvez Sansão olhasse para o leão e dissesse: você está vendo que ali é o meu troféu. O mel está em cima do meu troféu. O mel está em cima do símbolo da minha conquista, da minha vitória. Não tem problema nenhum. Vou lá e vou comer. Tem muito crente comendo mel de cima do leão, irmãos. Está dando para entender? Você está alcançando o que eu estou falando com você? Quarta-feira, algumas quartas-feiras de cinza, eu vi da minha casa, acho que é depois das 2 horas que começa o julgamento, né? Que hora que começa? Aquela, como é que fala? Apuração. Apuração das escolas. Aí você vê na casa do crente, bateria 10. Aí os crentes, se eu querer 10, os crentes, eu falei, ué, mas tá ali com esse som? Ué, esquisito isso, né? A galera pegando mel, comendo mel. Uma galera pegando mel do cadáver. E tem gente, irmãos, eu digo que essa festa popular anual que corre no Brasil, se ela fosse tão somente cultural, seria legal. Porque a gente percebe, não é? A habilidade nas artes visuais, né? Tanta coisa bonita. Só que tem um leão morto ali, irmãos. Exaltação e adoração escancarada ao império do mal, das trevas. E tem gente comendo mel em cima desse leão. Não despreze a unção que Deus te deu. Sansão achou que unção era permissão para fazer qualquer coisa. Este é um primeiro vacilo, é o primeiro erro que ele comete. Deus usa, mas também disciplina. Unção não elimina a necessidade de santidade, irmãos. Não descarta a santidade. Dons não se substituem. Não substitui caráter. Quando alguém confunde unção com permissão, o próximo passo é perder o temor a Deus. Perder a sensibilidade. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro vai acontecer quando ele come, né? E toca. E aí ele também leva o quê? Para a sua família. Ele brinca com o pecado. Ele leva, né? Para a sua família, envolve a sua família. Isso é muito comum. Porque ele foi criado sabendo que ele era um nazireu de Deus. E o seu pai perguntou ao anjo: como é que eu vou criar esse menino? Como será o modo de vida dele? E o anjo diz: o modo de vida de um santo de Deus é não se contaminar, é não beber bebida forte, não vai cortar o cabelo. O anjo diz: esse é o estilo de vida daquele que tem a unção do santo. É assim que tem que viver. Essa mesma orientação Jesus deu para os seus filhos, seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, viva debaixo das orientações que Jesus deu. O crente, aquele que tem a unção do santo, tem uma forma diferente de viver. Por isso Manoá foi perguntar ao anjo: como é que eu faço para criar esse garoto? Como ele deve viver? E o anjo diz: ele vai ser diferente. Porque sobre ele haverá uma unção especial. Você também é. Você também é um Sansão de Deus hoje. Porque Sansão, o Espírito vinha, agia nele, mas não habitava nele. E você, nós temos um privilégio maior do que ele. Porque hoje o Espírito Santo faz o quê? A habitação em vocês. Em mim ele mora.
ele não apenas se manifesta para o momento, né, de conquista, para resolver um problema, matar um leão, mas ele quer morar em você continuamente. Por isso, se você tem a unção do santo, você deve ter uma forma de viver diferente. Sansão, ele vai desprezar isso. Ele toca o cadáver, ele come, contamina a sua família. O que eu acho interessante aqui é que, às vezes, a pessoa fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. De fato é. Mas, por tabela, você acaba sempre contaminando o outro. Não é verdade? É o seu pai e a sua mãe que vão sofrer por você, é a tia, é a avó, não é? É o seu filho, é o seu neto. Sempre tem alguém que vai tocar no mel contaminado. Sempre vai ter uma forma, um sofrimento vai atingir alguém. E agora, Sansão vai aprender isso. Outra coisa, outro erro, Sansão ele vai confiar em relacionamentos errados. Irmãos, é algo tão claro, irmãos. Hoje em dia a gente vê jovens cometendo esses erros. Você adolescente, jovem, quem está solteiro ainda, principalmente. Sansão, ele era um cara que não tinha cuidado. Ele era um homem que foi separado, mas ele era carnal. Ele viu uma mulher bonita, foi lá, entre os filisteus, e lá ele quis casar. Eu estou aqui, cada hora, resumindo um pouquinho, ele casou com aquela primeira mulher que ele viu lá, achou linda, eu quero casar com ela. Saiu, foi casar com uma pessoa fora do seu povo, assim como muitos hoje, né? Jovens crentes insistem em se relacionar com incrédulos. Não, mas é temente a Deus. Ele falou comigo, quando eu casar, nunca vai me proibir de vir à igreja. Não vai me proibir, não. Ele gosta da beça da igreja, gosta do pastor. Ou a menina também, gosta demais. Todo mundo lá gosta dele e tal. É nova criatura? Não é, não, né? Vai dar ruim, vai ter problema. Vai passar algum tempo. Vai casar, aí a mulher vai vir sozinha. Aí depois vai vir com o filho sozinho, depois o filho vai querer ficar com o pai ou com a mãe. Daqui a pouco a mulher não aguenta mais, acaba não vindo mais. Tudo porque escolheu errado. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Não dá, irmãos. Isso aí é falácia do diabo. Jesus nunca disse, namore como estratégia de evangelização, né? Não, vou namorar, que eu ganhar para Jesus, vou ganhar. Vou ganhar o filisteu para Jesus. Vou ganhar a filisteia para Jesus. Ele começa, vai lá, ora e tal. Vai ser uma bênção, vai se converter um dia. Sansão foi, casou com a mulher. Casamento de 7 dias. Começou a festa, ele já, né, vaidoso. Vamos brincar de enigma aqui. Do forte saiu o mel. O papai começou com os enigmas dele, tal. Aí a mulher, olha só, na lua de mel ainda, 7 dias, no último dia de casamento, lá 7 dias, né? No último dia, a noiva, os caras que foram desafiados por Sansão para revelar o enigma que ele lançou, ficaram preocupados. Eu falei, vou ter que dar, acho que 30 mudas de roupa. Espera aí, rapidinho, para vocês verem aqui. Ele falou o seguinte, olha. Ele faz um enigma para aqueles homens, fala assim, se vocês ganharem, forem, né, discernir o enigma, vocês vão ganhar aqui 30 mudas de roupas, de linho. Se vocês decifrarem o enigma. Se vocês não decifrarem, você vai fazer o quê? Vocês vão me dar essas 30 mudas de roupa, de linho e tal. Aí os caras, topamos a parada, começaram lá. Só que os caras falaram o quê? Agora vão ameaçar a noiva. Ela tem que arrancar dele a resposta do enigma. Senão ele está lascado. Os caras ameaçaram a noiva. Se você não conseguir a resposta para a gente do enigma até o último dia da festa,
Vamos queimar a casa do seu pai, matar a sua família e matar você. A mulher ficou desesperada, noiva ainda. Lua de mel, Sansão, por favor, me fala o enigma, não sei o quê. Ele foi que falou para ela. Ela contou para os caras vieram. Trouxeram a resposta. Sansão, tudo bem, foi lá, matou os caras, matou 30, arrancou a roupa de cada um, levou, toma aqui. Só que depois, deu um outro problema. A vaidade de Sansão só vai aumentando. E ele agora chega e fala o seguinte, agora, deu muito ruim esse casamento, ficou um tempão sem ir lá, quando ele volta lá na cidade para buscar sua noiva, sua mulher, o que tinha acontecido? O pai dela falou assim, eu pensei que você não ia voltar mais. O casamento foi tão turbulento, tão confuso, que eu dei a sua mulher para outro cara, para o seu amigo. Então faz o seguinte, a filha mais nova, a irmã dela mais nova, mais bonita do que ela, fica com a nova. Ele ficou brabo, saiu, pegou umas 400 raposas lá, amarrou fogo, amarrou uma raposa na outra, botou tocha de fogo, soltou na plantação de trigo dos filisteus. Acabou com a plantação dos caras, queimou tudo. Os líderes dos filisteus foram procurar saber quem botou fogo na nossa plantação. Foi Sansão. Por que ele fez isso? Porque o pai da fulana de tal não deu a mulher dele. Os líderes foram lá, mataram a família toda da noiva, mataram todo mundo. Um ungido de Deus, por onde passava, deixava um rastro de desgraça, irmão. Tudo porque não conhecia, que não sabia viver na presença de Deus. E depois, o que acontece? Ele começa a confiar seus relacionamentos profundos com outra mulher indigna, foi Dalila. Aquela ali jogou o olhar para cima dele e enfeitiçou o cara ficou doido. Devia ser bonitona, né? O cara falou, essa aí, tal, e cara, né? E ela pegou ele de um jeito que... E Dalila começou. Volta os caras para cima dela de novo, pedindo Dalila. Fala aí, arranca dele alguma coisa. Nós vamos te dar muito dinheiro. Nós vamos dar a você muita prata. Você vai ficar muito rica. Começaram, aí ela ficava lá no ouvido dele todo dia. Um dia ele cansou e falou. Ele compartilhou algo mais íntimo dele com uma pessoa indigna. Ele se deixou seduzir apenas pelos prazeres da carne. Ele revelou algo que era um segredo dele e da sua família. Ele compartilhou com uma incircuncisa, com uma mulher de outro povo. E agora ele vai sofrer as consequências. Ele ignorou os alertas de Deus. Ele revelou o segredo a quem não honrava seu chamado. Você tem feito isso? Compartilhado o seu segredo mais íntimo com quem não honra o seu chamado? Com quem você realmente não pode confiar tanto assim? E agora ele vai ser vítima. Nem todo afeto é seguro. É bonzinho, gostamos de mim, me dá presente e tal, fala macio. Intimidade errada enfraquece a espiritualidade. Tem gente que tem mais intimidade com os homens do que intimidade com aquele que ungiu para a obra que você tem para realizar. Pessoas erradas drenam a nossa força espiritual. Foi o que Dalila fez com ele. Você começa a andar junto, começa a drenar, começa a te sugar. O inimigo vai ousando, vai. Quando você vai ver, você não tem mais nada. E assim, ele cometeu esse erro. Quando a vigilância cai, a força vai embora para o ralo junto. Quando você deixa de vigiar, vem a queda. Não é isso, irmãos? E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda, né? E ele se inflou. Chegou a um ponto de ele pensar que ele era o cara. Ele esqueceu da sua missão. E a sua força, as suas conquistas, a sua vaidade, a sua arrogância foi sendo utilizada para saciar seus prazeres, a sua carnalidade, os seus interesses pessoais.
Ele foi levantado para ser o juiz de Israel, para livrar o povo de Israel. Mas ele usa a sua força, a sua posição, para se posicionar como o grande desejado das mulheres do seu tempo. Ele quer se aproveitar da sua unção, e agora ele comete esse erro. E para finalizar, ele não percebe. Quando a pessoa, ela banaliza a sua unção, quando a pessoa toca no que é impuro, quando a pessoa contamina aqueles que estão à sua volta, quando a pessoa não vigia mais, banaliza a sua unção, compartilha a sua intimidade com pessoas inadequadas, ela não percebe mais a ausência de Deus. Salomão conta para Dalila que sua força estava no seu cabelo. Se cortasse, ele seria como um homem comum. E ela então percebe que aquela resposta era verdadeira. Não era igual aos outros anteriores. E agora os homens vêm, pegam Sansão. Ele pensa, eu vou sair e vou fazer como eu sempre fiz. Vou enfrentar os meus adversários. Só quando ele vai fazer, não consegue. Pegam Sansão, o amarram. E agora faz o quê, irmãos? O prendem. E aí vem uma das cenas mais tristes que a gente vai ler aqui na Bíblia. Os filisteus o prenderam, versículo de número 21 do capítulo 16. Furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Já imaginou o nível de humilhação? Pegaram o cara, furaram os olhos dele, prenderam ele, levaram ele para Gaza e colocaram ele no lugar de um animal. Quem puxava, quem rodava pedra de moinho, né, para triturar o cereal, eram animais, bois, jumentos. Colocaram um ungido de Deus. O diabo tirou o ungido do Senhor e colocou ele no lugar de uma mula, de um animal quadrúpede, sem visão física, porque ele não tinha visão espiritual, sem forças. Lá ele é humilhado, irmãos. Ali rodando aquele moinho, imagina. Imagina a tristeza da sua família. Imagina a tristeza do seu povo e a humilhação que eles foram submetidos por causa da insensatez de Sansão. E é isso que o diabo faz, irmão. Quando você ignora a sua unção, nós ignoramos esse poder, essa graça que nos foi dada no dia da nossa regeneração. Quando nós começamos a nos contaminar, tocando o que é imundo nessa terra, quando nós começamos a nos alimentar do mel que está sobre o que é contaminado, quando nós levamos a contaminação até mesmo para aquelas pessoas que mais nos amam, a unção que Deus nos deu, compartilhamos aquilo que é mais íntimo com pessoas inadequadas, o diabo ganha a batalha. E aquele que era o terror para os filisteus, agora é motivo de festa. E eles então levam e o colocam nessa condição de grande humilhação. Mas chegou um dia, irmãos, que eles queriam oferecer uma adoração àquele que entregou Sansão nas mãos deles. Eles não disseram, chame Dalila, vamos fazer uma grande festa para ela. Foi isso que fizeram? Não. Eles falaram, quem usou Dalila foi Dagon, o nosso Deus. E de fato, quem usa as pessoas que levam crentes, jovens, adolescentes, homens e mulheres, para a desgraça, são os Dagons da vida, agindo na vida de pessoas com aparência de beleza, de prazer, de sedução. E eles disseram, vamos fazer um grande culto ao nosso Deus. Dagon, que um dia usou Dalila para nos entregar ao nosso adversário. Eles sabiam que o que operava em Sansão não era nada natural. Você entende? Que eles
quando pedem para Dalila buscar o segredo, eles sabiam que operava em Sansão era o quê, irmãos? Era algo sobrenatural. Eles fizeram a leitura do quadro. Esse homem ele não é natural. O poder que opera nele é algo espiritual. Portanto, nós temos que descobrir como tirar esse poder espiritual que está sobre ele. E como nós vamos fazer isso? Descobrindo, entrando na intimidade dele. Fizeram uma festa para Dagon. Então, alguns dizem que esse Dagon representa um principado do inferno mesmo, que usa pessoas para seduzir e afastar homens e mulheres de Deus, para furar os seus olhos, furar os nossos olhos e nos expor a uma vergonha extrema. É o Dagon que está por trás. Eles então fazem uma grande festa, versículo 23, do capítulo 16. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Deus, seu Deus Dagon, e para festejar, comemorando sua vitória, e diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O império das trevas faz uma festa por ter derrubado um ungido de Deus. O império das trevas faz festa quando um crente cai em pecado. Quando é derrubado, quando perde a família, perde os filhos, há uma festa para Dagon. Sabia disso? Fizeram uma festa e disseram: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. O devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Aqueles que ele temiam agora é objeto de diversão. Só que o tempo passou, o cabelo cresceu. E então, Sansão, em um dos últimos momentos de lucidez da vida dele, ele resolve orar a Deus. Eu não li nesses capítulos que fala sobre Sansão nenhuma vez Sansão orando. Você leu? Nunca viu, né? Você viu algum Sansão andando com um ancião, com um sacerdote, com um levita, buscando aconselhamento? Você viu Sansão oferecendo louvor e adoração a Deus? Nunca viu, né? Um dos juízes mais solitários e de pouca intimidade com Deus. Por isso ele vai cair. Você gosta de andar sozinho, não tem vida de adoração, não tem nada, ele só vai orar depois que ele tem seus olhos furados. Sansão vai orar, vai falar com Deus, vai clamar, depois da humilhação, da exposição humilhante por causa da sua vaidade, da sua carnalidade. Eu digo para vocês, meus irmãos, é muito sério isso. Não deixe para orar na hora da humilhação. Comece a orar agora, ore todo dia, fale com Deus. Se proteja de Dagon. Muitas Dalilas virão até você. Vão vir muitas. Homens e mulheres, vale para os dois lados. Tentando arrancar de você o seu segredo, o segredo da tua vitória, o segredo da sua prosperidade, o segredo da sua autoridade espiritual, o segredo da tua perseverança, o segredo da sua fé. Virão até você, sussurrando. Depois de um momento de prazer, falando suavemente no ouvido. E ali Sansão resolve orar. E ele diz a palavra de Deus que ele foi levado por um rapaz. Homens e mulheres lotavam, versículo 27, o templo. Todos os líderes filisteus estavam presentes no alto. O prédio era enorme, hein? No alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Era um teatro, né? Era um prédio enorme, com muita gente.
Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Deve ter sido difícil tirá-lo debaixo dos escombros, né, irmãos? Um homem que foi para lá bonitão, fortão. É arrancado um bagaço de homem do meio dos escombros, buraco nos olhos. Eles o levam e sepultam no túmulo de Manoá, seu pai. Essa foi a história de um crente que recebeu de Deus um presente para libertar o seu povo. Recebeu uma capacitação. Um homem que teve o seu nascimento anunciado por um anjo. E teve um fim tão triste, né, irmãos? Tudo porque não valorizou o presente que recebeu de Deus. Então eu quero finalizar a minha palavra aqui, orando com vocês, pedindo isso. Pensa bem sobre isso. Você recebeu uma unção também, vindo da parte de Deus. E Deus exige que os seus filhos sejam limpos, que os seus filhos não toquem nada imundo dessa terra, que os seus filhos não se contaminem com não tem nada a ver. Os Sansãos de hoje, existem muitos, que estão caindo nos braços das Dalilas e a cada dia um tem seus olhos furados. Não é isso? Sai na internet, ministério tal caiu. Não é isso? Aconteceu isso. Tantas pessoas abandonaram a igreja que o pastor, o líder, um pai de família teve seu olho furado, uma mãe de família, porque negligenciou o seu chamado, o seu nazireado. Eu quero te convidar para a gente fazer hoje aqui uma oração de consagração na nossa vida. Vamos fazer isso? Você foi chamado. Um anjo não veio anunciar seu nascimento, mas o Espírito Santo veio dizer para você que você é nova criatura. Ele veio dizer para você, você é o separado de Deus para viver nessa terra de uma forma diferente. Você está aqui hoje, você recebeu de Deus uma força descomunal para invadir o reino das trevas e saquear esse reino, trazendo homens e mulheres para o reino de Deus. Você recebeu essa unção. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós ficamos empolgados com os leões que matamos no caminho e depois voltamos para tocá-los, para comer o mel. Nós começamos a banalizar a nossa unção, começamos a tocar no que é impuro. E começamos a contar os nossos segredos. E aí o diabo vem e se apodera do ungido de Deus. Talvez o inimigo tenha já elaborado um plano para furar os seus olhos, sabia? Ele tem elaborado um plano para furar os meus olhos. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: ore, busque a face do teu Deus. Pare de tocar naquilo que é impuro. Pare de andar entre os filisteus. Pare de olhar para os filisteus. Mesmo como a palavra de Deus parecer algo insignificante, inoportuna,
Porque às vezes a palavra de Deus incomoda a gente, não é? Incomoda, que parece que tudo que Deus fala para a gente fazer é o que a gente não gosta. Não é verdade? Mas não é isso. É porque Deus ama você como seu pai e sua mãe te amam e quer sempre o melhor para você. Não permita que o diabo fure seus olhos. Não deixe para clamar quando você estiver nas mãos de Dagon. Clame hoje, clame agora. Vigie a sua conduta, o seu pensamento, o seu coração. Não deixe que o diabo te destrua, meu irmão. Dagon está à sua espreita. Vamos pedir para Deus nos ajudar nisso? Pai querido, nesta noite nós nos colocamos diante da tua face. Queremos te agradecer porque um dia o teu Espírito nos convenceu que Jesus era o único caminho, nos salvou. Nos transportou das trevas para o reino da sua luz. E hoje, ó Deus, nós temos o privilégio e a força para avançar e conquistar e enfrentar os nossos adversários, sairmos vitoriosos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós somos fortes porque o Senhor está em nós. Não, Deus, não permita que pela nossa arrogância e soberba venhamos achar que nós somos autossuficientes. Ó Deus querido, toque cada vida aqui e nos alerte, desperte cada um aqui, Senhor, nessa noite. Abra os ouvidos, Senhor, que haja sensibilidade para ouvir a sua voz. Nós percebemos que Sansão não honrava os seus pais. Sansão não ouvia as pessoas mais experientes. Ele queria governar a sua própria vida usando a unção que desceu do céu. Por isso eu te peço, abençoa nossos jovens que aqui estão hoje. Que haja um interesse pela tua palavra, que haja temor, que haja, Deus, quebrantamento. Que haja o desejo, Senhor, de se purificarem a cada dia, Senhor. Não permita que Dagon fure os olhos dos teus filhos aqui nesta noite. Todos que ouvem essa palavra hoje. Dá-nos vitória sobre o maligno. Dá-nos, ó Deus, vitória sobre as tentações. E cada um possa fazer uso dessa autoridade espiritual que o Senhor deu para cada um aqui, para fazermos a tua obra, Senhor. Eu te peço isso. A tua igreja, essa igreja e tantas outras, tem tanta coisa para fazer. Há tantas batalhas para serem travadas, mas não seremos vitoriosos se nós ficarmos impuros, se nós permanecermos na nossa carnalidade e nossa licenciosidade. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, que essa palavra nesta noite possa incomodar cada um de nós aqui, possamos levá-la e tomarmos providências para mudar aquilo que precisa ser mudado, para que possamos ser vitoriosos sobre as astutas ciladas do inimigo, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Toma cada família nas suas mãos, guardando-as, protegendo-as, ó Pai, do mal. Que aqui haja homens e mulheres valentes, santificados, preparados para toda grande e boa obra, que é a tua obra. Despede-nos com a tua presença, leva-nos de volta aos nossos lares, guardando-nos e livrando de todo o mal. É o que nós te pedimos agora. Pedimos no nome daquele que está sobre tudo, sobre todos. No nome daquele que reina hoje e reinará para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos o teu povo agora. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Considere com carinho a palavra de Deus hoje entregue a você, ao seu coração, para que você seja vitorioso. Deus abençoe uma semana vitoriosa para cada um de nós.